Bem-aventurado aquele que ler e os que ouvem as palavras desta profecia. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Querido e eterno Deus, te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua presença e queremos em Teu nome, Senhor, exaltando o Teu nome nesta noite, falarmos a Tua palavra. E o Teu Espírito é aquele que conhece as profundidades da Tua palavra. Nós te rogamos que nos ajude a compreender a altura e a profundidade, porque o poço é fundo. Mas ao mesmo tempo sabemos que é a Tua vontade que ouçamos e que guardemos a Tua palavra no nosso coração. Te peço por todos os Teus filhos que aqui chegaram e estão atentos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Meus amados irmãos e amados irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma do efeito que a palavra de Deus tem feito na vida de milhões, de milhares de pessoas como nós. Foi a palavra de Deus que um dia mudou a nossa sorte. Amém? Mudou a nossa história. E ainda está sendo a palavra de Deus que está fazendo as coisas acontecer no presente da nossa vida. Não seríamos ninguém se a palavra de Deus não estivesse nos alcançado. Jesus chegou a dizer, no capítulo 6 do livro de São João, tem uma passagem que Jesus disse: ninguém vai vir a mim se o Pai não revelar, e ninguém vai ao Pai se também o Filho não lhe revelar. Há um conjunto espiritual que a Bíblia diz que inclusive que a palavra está no céu. Nós sabemos que a palavra escrita é as Escrituras Sagradas. Jesus é a palavra encarnada, encarnou, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, é o que diz o início do capítulo 1 de São João. De maneira que a palavra de Deus é a razão da existência desse povo salvo e de um povo que sabe aonde vai morar, que é o céu. As pessoas, milhões de pessoas do mundo, que hoje correm de um lado para o outro, uns sonhando com o amanhã e outros chorando pelo dia de ontem. Mas nós, digamos assim, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Haja o que houver amanhã, fica o dia de amanhã por conta daquele que construiu e fez o tempo funcionar. Porque tudo tem seu tempo determinado, diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Na verdade, o tempo, irmãos, que a gente fala, o tempo não era tempo. Até que aquele que criou o tempo determinou que para tudo houvesse um tempo. Então pronto, só começa a ter esse tempo depois dali. E o tempo que se diz para Deus, Deus criou o tempo, mas não ficou sujeito ao tempo criado por Ele. Digam amém. O nosso Deus é tão grande que não cabe dentro do tempo que Ele criou. Amém? Deus não foi e nem vai ser. Para Ele sempre é. Quando Moisés ficou sem saber como ia dizer a Faraó que Deus tinha lhe mandado, disse: mas como é que eu vou chegar lá e vou falar que eu encontrei com Deus e aí eu não conheço? Como é o Senhor? Eu vou dizer o que, Senhor, lá para Faraó?
Como é que eu vou identificar o Deus que falou? Porque aqui, olha, aqui no Egito tem Deus até do olho só, não? Tem muito Deus aqui. Aí Deus falou para Moisés: não diga muita coisa não, diga somente assim: eu sou, me enviou. Amém? Eu sou. Está aí o verbo ser no presente do indicativo, eu sou. Deus não falou, diga que eu era Deus e que eu sou e depois, não, eu sou. A Bíblia diz a respeito de Jesus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque não há dentro do tempo, o tempo que foi criado por Deus para controlar tudo, não cabe o nosso Deus. Aleluia. Então, a palavra do Senhor é quem nos sustenta espiritualmente. O alimento que alimenta o crente, alimenta a alma, é a palavra de Deus. Tem muito crente, às vezes, fraquinho na fé, mas tão fraquinho que não aguenta mais nenhuma cara feia. O irmão fica com a cara feia para ele já fica com vontade de não vir para a igreja. Olha, irmão, cara feia às vezes é fome, não é? Às vezes o bichinho não se alimentou. Às vezes é porque não está bem de saúde, está com disenteria. Então, tem alguma coisa para a cara ficar feia, tem algum problema, mas não se aperreie, não fique chateado com a cara do seu irmão, porque cara feia não dá para espantar, porque senão a gente não se olhava no espelho, não é? Então, observem que a palavra de Deus, ela não é simplesmente algo que fictício, alguma coisa que sirva alguma vez na vida. Quando o diabo tentou a Jesus, lá depois de 40 dias e 40 noites que ele estava em jejum, depois de batizado nas águas, que o diabo tentou a Jesus, perceberam que Jesus estava com fome. Eu não sei que gesto Jesus fez para Satanás saber, porque Jesus estava em consagração, estava em jejum, mas o diabo de repente imagina, ou pensa que ele imaginava, porque ele é chamado de tentador, porque ele não tem certeza de nada. Pode ficar certo que ele não tem certeza de nada. O diabo não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Não, só quem sabe é Deus. Não tenha medo de Satanás, porque amanhã ele não sabe o que vai acontecer com você. Podemos até amanhecer já do outro lado da vida, mas também podemos amanhã se levantar para fazer uma grande obra, dependendo da vontade soberana do Senhor. Então, Jesus, quando é insultado pelo diabo, ou melhor, tentado pelo diabo, que ele disse para Jesus: está com fome, então não é? Você que é o Filho de Deus, olha, quer pedra, manda essas pedras se transformar em pão e te alimenta. Capítulo 4, versículo 4 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus. Está escrito isso, que Jesus disse assim para Satanás: nem só de pão, vamos dizer, igreja, quem sabe, nem só de pão. Aleluia. Dá para você olhar para a pessoa que está do seu lado e dar um sorriso para ela assim, ó, fica tranquilo, porque nem só de pão vive o homem. Aleluia. Se o alimento está muito, não se preocupe, que nem só de pão vive o homem. Se está pouco, também nem só de pão vive o homem. Deus quer ser o seu supridor eterno. Ele não quer nunca que falte o pão na sua mesa. Se alguma prova está aparecendo, é porque Deus quer aumentar ainda a tua bênção e está te provando. Mas a nossa parte é absorver a palavra de Deus. Quando o crente ele para ouvir a palavra de Deus, a palavra produz um efeito todos os dias na sua vida. Primeira coisa que a palavra faz é nos orientar para que não andemos nas trevas. Sim ou não? Sim, é a palavra de Deus que nos orienta para que não procuremos trevas. O que é trevas? A escuridade
da noite é trevas, chamada de trevas. Mas as trevas também, na Bíblia, às vezes aparecem como sendo pecados, coisas que denigrem a vida humana. E essas trevas não dá mais para nós, porque nós éramos trevas e Ele nos tirou de lá, do lugar onde estávamos, e nos colocou na luz. Hoje somos filhos da luz. Quem diz amém? Agora Jesus já está nos responsabilizando. No capítulo 5 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, ele diz: vós sois o quê? A luz. A luz. Aí toca na pessoa e diz assim: mas não é que agora você é a luz do mundo? Está vendo? Não há mais treva em você. Aleluia. A palavra de Deus te dá a garantia de que você agora tem que brilhar. E tem gente incomodado. Tem ou não tem? Tem gente incomodada com o teu brilho. Tem gente dizendo: mas eu não suporto ver ela brilhar. Eu conheço aquela pessoa desde jovem, ela já está madura e ainda está brilhando. É porque ela guardou a palavra do Senhor. Fui moço, diz o salmista, e agora estou ficando velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nem vai passar fome e nem vai fraquejar na fé, porque está alimentado com a gloriosa palavra de Deus. As bem-aventuranças do capítulo 5 e 6, ali no Evangelho, aqui em Apocalipse, começa no capítulo 1, é a primeira bem-aventurança, quando diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Eu não sei, os irmãos serão sinceros, não precisa fazer nenhuma reação para eu ver. Eu queria somente fazer uma pergunta: será que aqui tem alguém que hoje não leu nada da Bíblia? Não precisa você se acusar, é só uma pergunta. Porque se você não leu, perdeu uma oportunidade de ouvir Deus falar. Diga comigo: a Bíblia fechada é um livro, mas aberta e eu lendo é Deus falando. Aleluia! Então, quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Fala comigo. Outro dia eu estava em um lugar e tinha uma pessoa sentada. Ele tinha um fiteirozinho daquele que vende algumas coisas, lanche. E eu estava esperando uma outra pessoa que tinha entrado para tirar uma xerox. E fiquei perto daquela pessoa, e ela estava com a Bíblia no colo. Atendeu uma pessoa, atendeu outra, depois sentou-se novamente e abriu a Bíblia. Eu não sei onde ela estava lendo, eu só sei que ela começou a ler e daqui a pouco as lágrimas começaram a percorrer o seu rosto. É Deus falando. É Deus falando. Deus quer falar conosco através da leitura de sua palavra, mas também quer falar para os que ouvem a palavra. O problema é que muitas vezes nós não lemos de bom grado e nem ouvimos de bom grado. De bom grado é como, pastor? Bom grado é a gente ouvir atentamente, como os irmãos estão aqui, ó. Todo mundo atento à minha voz. Não há aqui ninguém tratando de outra coisa, falando do negócio de amanhã. Não, hoje está todo mundo atento à palavra. É essa a riqueza da palavra de Deus para aquele crente que veio ouvir. Porque se não fosse para ouvir a palavra, ninguém tinha vindo hoje aqui, não é verdade, meus irmãos? Fazer o quê? Eu vou para um lugar, para uma reunião, há tanta reunião aí no mundo, a gente veio para ouvir a palavra de Deus. Então, é muito feliz os que leem, muito feliz são os que ouvem a palavra. Mas não é somente ouvir e não é somente ler. Ainda no texto diz que também é necessário que guardemos as coisas que nelas estão escritas. E para que guardar? O que é que diz o Salmo 119 e o versículo de número 9? Alguém lembra?
O que é que diz o Salmo 119, versículo 9? Hein? Eu quero que os irmãos digam. Estamos num culto de doutrina. Como é que diz? Pode dizer, meu filho. Eu quero que leiam. Vamos. Como purificará o jovem, o mancebo, não é? O seu caminho? Será que é só o jovem que é purificado pela palavra? Não, mas aí o texto referindo-se aos jovens, porque é na juventude que as pessoas são mais iludidas a ficarem olhando e admirada com a cor do mundo. A pessoa que já está mais experiente da vida, ela enxerga o mundo de uma forma, e o jovem não, porque todo jovem pensa que vai viver 100 anos. Todo jovem pensa que o tempo vai passar e a morte vai passar por ele e fazer de conta que não viu. É assim que o jovem é da própria juventude não querer pensar em morte. Está muito jovem, mas de vez em quando, principalmente no mundo que a gente vive hoje, morrem muitos jovens e muitas vezes não conheceram sequer a Deus. Então, é preciso que aprendamos que essa palavra está perto de nós, ela não está longe de nós. Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, quando Deus diz que o povo não tinha de que reclamar, porque a palavra dele estava perto deles, estava na própria boca. E Paulo reproduz isso no capítulo 10 da carta dele aos Romanos, e diz isso. Os irmãos podem ir até a carta de Paulo aos Romanos, por favor. Abram as suas Bíblias no capítulo 10 e vejamos o que Paulo diz no versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Ele faz essa indagação, mas o que diz? Porque isso aqui não é uma profecia de Paulo. Paulo também profetizava. Tem muitas coisas escritas em suas cartas que são verdadeiras profecias, porque era escatologia, era coisa para o futuro. Então ele não estava fazendo previsões, adivinhações. Paulo estava ali profetizando pelo Espírito Santo que nos últimos dias, nos últimos tempos, seria assim. Aí aquele diz, ele está citando aqui, de fato é o texto lá de Deuteronômio. A palavra está junto de quem? Quando eu for parando, é porque eu quero ouvir os irmãos repetirem ou citarem para ver se os irmãos estão sintonizados nas Escrituras. A palavra está junto de ti, na tua boca, não é no teu bolso, né? Eu posso até estar com a Bíblia no bolso, mas aqui é na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé. Cadê a palavra da fé? Alguém tem aí a palavra da fé na mão? Tem? Pode levantar, não tenha medo. Diga assim: essa é a palavra da fé. Eu ouvi e recebi a fé por ela. Aleluia. E hoje eu já canto pela fé que uma vez me foi dada, porque um dia eu ouvi a pregação do Evangelho. E Paulo continua: a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quantos aqui já confessaram Jesus como Salvador? Aleluia. Vocês confessariam de novo? Então digam assim: eu te confesso, Jesus, como meu eterno Salvador. Pronto. Aleluia. Satanás pensava que você não teria mais coragem de repetir. Ele já disse tantas vezes que você não serve para nada, que você não vai conseguir, que você vai desistir, que não tem mais isso e não tens aquilo, e você agora confessou Jesus de novo, botou ele por terra. Aleluia. A fé foi renovada em Cristo Jesus. Então, agora sim, agora
o versículo 11 vai dizer: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu nem grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo, salvo. Como pode um pecador ser salvo? Aleluia. Eu estou com tanta paz de Deus hoje aqui, meus irmãos. Passei o dia em reuniões da convenção geral, mas eu estou tão feliz porque eu estou sentindo paz de Deus aqui. A paz que excede todo entendimento está aqui entre nós. E esta paz que habita em nós recebemos através da ouvinte da palavra e guardamos. Ela entrou no nosso coração, produziu a fé, e hoje nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque somos dele e dele somos. Então diz que para todos, o que é que diz Paulo na carta aos Romanos no capítulo 5? Se voltarmos ao capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, por onde? Pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta para o seu irmão: você está em paz com Deus, meu irmão? Pergunta aí. Aleluia. Mas não é assim. Não tenha pressa não. Tenha pressa não, porque se não der mais nada, não der tempo para dizer nada, eu já disse, aí a gente vai para casa em paz. Mas sem pressa. Olha para o seu irmão sem pressa e diga assim: você está em paz com Deus, meu irmão? E comigo? E comigo, né? Aleluia! Oh, Jesus, como tu és fiel! Rebinará, minha souvia! Chorim, Micai, assumiana! Não tem como, irmão. Quem está em paz com Deus não está com seu irmão. Não tem como. Com todas as nossas diferenças, se há paz, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com meu irmão. Viu? Aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós já invocamos e agora estamos em paz com Deus. Pastor Roberto, outro dia pregando, ele usou uma palavra que eu achei bonito. É uma palavra que é sinônima, né? E ele disse assim: pode dizer que os seus pecados foram cancelados. Eu gostei dessa palavra, porque geralmente é assim: foram perdoados. Mas ele usou a palavra muito, muito clara: os seus pecados, nossos pecados foram cancelados. Quantos aqui têm certeza que os seus pecados foram cancelados? Levante a mão. Aleluia. Crente que vem para a doutrina, irmão, para a palavra, não tem preocupação com o amanhã. O negócio é hoje. Hoje, não é? Hoje. Então, baseado nisso, a fé veio pelo ouvir a palavra, e hoje ela produz uma obediência ao Evangelho. Versículo 16 diz que nem todos obedecem ao Evangelho. É verdade. Mas nós estamos aqui porque obedecemos ao Evangelho do Senhor Jesus. É preciso que tenhamos essa certeza. Vamos até o capítulo 95 dos Salmos. Pega a tua Bíblia agora, vai lá no Velho Testamento e cheguemos aí ao capítulo 95 dos Salmos e leiamos o versículo de número 7 e 8. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu, aleluia, e ovelhas da sua mão. Aleluia. Você nunca se sentiu afagado por Jesus? Olha, irmãos, às vezes Jesus nos afaga tanto, se a gente não tiver cuidado, a gente se envaidece. É por isso que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele diz que há um tesouro, há algo excelente dentro de nós, mas o vaso é de quê? De barro. Ele não nos fez de aço inox,
não fez de metal, de ferro, né? Duro de quebrar, porque ele queria botar dentro algo valioso, excelente. Então ele fez o vaso de barro para que o que está dentro seja excelente. Você agora pode dizer: eu sou luz com o Senhor Jesus. Tem gente preocupada com o teu brilho, mas é problema deles. Você vai brilhar enquanto a luz do Evangelho estiver ligada em você. Então diz o salmista: vamos lá, se hoje ouvirdes, melhor, se hoje ouvirdes a sua o quê? Vamos repetir essa frase. Se hoje ouvirdes a sua voz. Agora vamos dizer para nós mesmos: se hoje eu ouvir a sua voz, não vou endurecer o meu coração. Porque no texto que eu acabei de ler, diz: se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o coração. O problema é esse. Esse é o mau grado que eu falei. É a pessoa vem para ouvir a palavra, mas vem e ouve com o coração endurecido. Tem muito crente, irmão, por aí que diz que é crente, não crê mais que Deus fala na igreja. Não, aquilo é, Deus não fala, Deus fala. Deus é muito mais excelente e organizado que a gente não, mas Deus fala no meio do povo, fala com o homem e ainda o homem fica vivo. É assim que está escrito. Deus está falando através da sua palavra. O canal sou eu aqui agora, mas pode ser você. Só que Deus não vai usar você na hora que a palavra está sendo ministrada, porque Deus é tão organizado que vai usar você logo em seguida, quando a palavra que está sendo ministrada for encerrada. Mas Deus quer falar. Ai de nós se Deus não falasse. O silêncio de Deus incomoda mais do que Deus falando, mesmo quando Ele está nos corrigindo. Porque os dons espirituais têm 3 objetivos. Ninguém pode pensar que os dons são coisas pessoais. Não, senhor e não, senhora. Os dons são do Espírito Santo e Ele distribui com os crentes para 3 finalidades na igreja. Me ajudem. Primeiro, quem foi que falou? Quem foi? Isso. Edificar. Deus te abençoe, viu? Eu queria ter uma filha assim, viu? Ó, edificar é uma das funções dos dons espirituais. Se for para inventar outra coisa aí, meu filho, está fora da Bíblia. Uma das funções dos dons espirituais é edificar. Outra coisa, são 3. Aí qual é a outra? Bom? Exortar. Deus te abençoe. Você veja, Deus nunca vai querer matar os seus servos, só se for mexer na arca, né? Fora de tempo, porque para tudo tem um momento. Olha, irmãos, Deus é tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que cancelou os nossos pecados para a gente não morrer no pecado. Diz a Bíblia que Deus chamou Moisés e disse: olha, avise para o seu irmão, viu, seu irmão, avise para o seu irmão Arão. Eu não escolhi ele para ser sacerdote, o sumo sacerdote foi, senhor. Pois avisa ele, viu, que não fica entrando e saindo no lugar santo dos santos, não, viu? Não é para ele ficar entrando, depois vai entrando no lugar santo dos santos, não. Diga a ele que é para entrar só uma vez por ano. E antes de entrar, vá lá fazer os rituais da limpeza, se banhar, se ajeitar, para poder chegar na minha presença. No Antigo Testamento era assim. Coitado de Arão, né? Se entrasse na hora errada, se entrasse sujo, morria. Mas agora, no Novo Testamento, na nova aliança, na nova fase, em que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz João 3,16. Nessa fase, agora, sabe o que é que diz a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10? Vamos lá,
Vê o que é que a palavra de Deus, a palavra que está te alimentando e me alimentando, no capítulo 10, versículo 19 em diante, vê lá, que coisa linda a palavra diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Ousadia é liberdade. Enquanto Arão, lá na sua época do Antigo Testamento, na dispensação da lei, não podia entrar a hora que quisesse no lugar santo dos santos. Agora vê o que diz o sumo sacerdote Jesus fez por nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Cadê o povo que está dentro do santuário? Cadê o povo? Tem alguém do lado de fora? Se tiver, está fazendo alguma coisa diferente. Mas nós aqui estamos do lado de dentro do santuário. Aqui não tem morte, aqui é vida. Aqui não tem desgraça, aqui tem graça. Aqui não tem coisas que levam para o inferno, aqui é para o céu. Então, diz a palavra: pois, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você está vivendo os últimos dias da igreja na terra. E Satanás está inventando um bocado de embaraço para lhe pegar. Tem gente embaraçada parecendo um caranguejo ganhamum, aquele que vende lá em Goiânia, assim, todo enroladinho. Embaraçado. Os embaraços dessa vida são muitas vezes nós mesmos que criamos, irmão. Sabia disso? Não foi ninguém que fez, às vezes foi eu mesmo que me envolvi com o embaraço. Vou mostrar para vocês. Você está na carta aos Hebreus, passe mais um pouquinho avante e vá até a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Passou do capítulo 10, que a gente estava lá, na carta aos Hebreus, até Tiago, capítulo 1. Você vai encontrar no versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quem anda fazendo tentativa é quem não sabe nada sobre você. Porque se já sabe, quando a pessoa sabe como o outro é por dentro, se soubesse, né? A armadilha era do tamanho do negócio. Mas Deus não deu a ninguém o direito de conhecer a gente por dentro. Satanás só vai saber se eu falar, se eu agir. Ele não é Deus, ele também é uma criatura, embora não tenha sido criado para essa função. Ele tinha uma função celeste e de repente desobedeceu a Deus e caiu nessa desgraça, e hoje é inimigo de Deus, tornou-se nosso inimigo, levou os homens ao pecado, mas ele não tem o direito, o saber, a condição de saber o que passa no nosso pensamento, no nosso coração. Então, voltemos ao texto. Deus, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas, versículo 14, cada um é tentado quando atraído e o quê? Engoldado. Pronto. Já vamos tirar o termo embaraçado, porque lá no espanhol embaraçado é as mulheres quando estão grávidas, não é? Mas agora chegou uma palavra boa aqui para você. Olha aí, engodado, envolvido, que seria a mesma coisa que embaraçado na nossa língua. A pessoa mesmo cria uma coisa. Por exemplo,
Você quer ver um embaraço ruim? Que tem gente que entra porque a língua, quando morrer, ele vai no caixão, a língua num caminhão, não é? Porque fala demais. É esse caso. Pessoas que falam da vida dos outros se envolvem na vida de quem não devia. Quando pensa que não, está feita uma confusão. É assim ou não é? Então, ó o que Tiago diz: cada um é tentado quando é engoldado, se envolve pela própria concupiscência. O que é concupiscência, irmãos? Desejo desordenado. Deus abençoe, viu? Deus te dê muita graça. Olha, desejo desordenado, quer dizer, é um desejo que extravasa, não é sóbrio, você não tem moderação. As pessoas que são precipitadas geralmente cometem muitos erros, porque antes de pensar ela já fez, antes de pensar ela já agiu. Não tem esse cuidado que deve ter antes de agir. Então diz aqui, ó: cada um é tentado quando é engoldado por sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dará à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Versículo 16: não erreis, amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não é o homem para que minta, nem tem nada com os pensamentos humanos. Então, o que a gente precisa é apropriar-se da palavra. Vocês sabem me dizer como é que a Bíblia trata a palavra de Deus no sentido espiritual? Se você não sabe, nós vamos lá para a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. A igreja que estava em Éfeso, por favor, volta lá, Éfesos, depois dos Gálatas e antes de Filipenses. Vê aí no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Você vai ler no versículo 17. O texto todo fala da armadura de Deus, mas quero só citar o versículo 17. Tomai, estou no capítulo 6, onde fala da armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação, e logo em seguida diz: e a espada do Espírito, que é o quê? Pronto. Tem alguém aqui sem a espada? A espada é para se defender ou para atacar? Para se defender tem um escudo, mas a espada é para o ataque. Viu? Quando Deus orientou Gideão a levar o povo para beber água, para selecionar os que não eram covardes, porque tinha muita gente. Quantas pessoas tinha ainda, irmãos? Quantas pessoas tinha quando Deus mandou levar o povo para testar na beber de água? Não, já tinha voltado uns, que só porque quem for covarde volte. Voltou quanto? Agora só tinha um grupo de quanto? Cadê o povo? De 10 mil. Ainda tem muito. Leva para beber água. E quando chegou lá, Deus disse: olha, você veja como é. Quem arriar a espada, a arma num canto, e se for lá com as duas mãos pegar água, você veja, bota de um lado. E aquele que se abaixar e lamber a água, como faz o cão, o cachorro, mas sem soltar a espada, esse você bota do outro lado. Deus não quer que você solte a sua espada. Amém, irmão? E a espada que eu estou falando aqui é no sentido espiritual. Não vá daqui hoje, saiu o pastor disse lá na doutrina que a gente tem que andar com a espada. Amanhã mesmo vou procurar uma, onde é que vende, né? Daqui a pouco vai começar o irmão andando com aquela espada do lado. Não, essa espada, estou falando, viu?
Não, eu tenho que explicar, porque outro dia num lugar aí eu estava dando um estudo, e aí eu disse, hoje aqui nós vamos ensinar algo para os irmãos fazer, a partir de hoje, chá de Bíblia. Para qualquer problema espiritual, faça um chá de Bíblia. Quando eu terminei o estudo, eu disse, pronto, quem já tomou, tá bem. E quem não tomou ainda, quando chegar em casa, faça um chá de Bíblia, que vai ficar bom. E aí teve uma irmã que fez na prática, pegou a bíbliazinha velha dele e botou na chaleira para ferver. Então eu tenho que explicar. A espada que eu estou falando aqui é a espada no sentido espiritual, que é onde está vindo mais ataque hoje para nós. A espada do Espírito é o quê? Você está com ela aí? Cadê a espada? Assim, ó, balança assim, ó, aqui é a minha espada, ó. Aleluia. Nunca vi crente com vergonha de andar com a espada dele. Não é? Tem elas coloridas aí, mas é a espada. O conteúdo dentro é espiritual. É abriu e começa a ler, que já começa Deus fazer a sua parte através da sua palavra. Então, meus amados irmãos, vocês podem ver que nesse texto diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você está sem a espada necessária. Voltemos à carta de Tiago. Agora, por favor. Nós estávamos na carta, saímos, voltamos agora para o capítulo 1 da carta de Tiago. E leiamos versículo 22. 1 e 22. Sede cumpridores não ouvi, estou ficando meio moco. Da palavra. E não somente. Está vendo? Porque quem não cumpre a palavra, fica somente ouvindo, vê o que acontece. Engana-se com os falsos discursos. Amanhã chega uma pessoa falando bonito e ele se engana, porque ele está atento para o discurso e não para a palavra que procede da boca de Deus. Então, versículo de número 23, por favor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Versículo seguinte. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Agora veja o que demais, versículo seguinte. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, eis o quê? Ouvinte o quê? Eita Jesus! Ouvinte o quê? Misericórdia! Ouvinte que tem Alzheimer, né? Ouvinte esquecido. Eu vi, mas saí, esqueci. Quando o texto lá, eu acho que é o versículo 11 do capítulo 119, se não me escapa a memória está ficando velha, né? Ainda lembro muito da palavra de Deus, porque eu conheço a palavra desde criança, nasci e me criei do Evangelho. Então, muita coisa que eu falo, está tudo anotado aqui, mas você veja que eu não precisei ler nada, porque o Espírito de Deus vai me fazendo lembrar, porque eu conheço a palavra. Então, vê bem, o que acontece é que eu preciso perseverar no que eu ouvi. Se eu não perseverar, como é que diz lá com os animais que se alimentam de dia e à noite se deita e fica, como? Alguns chamam remoendo. Remoendo, fica remoendo a comida. Crente tem que remoer a palavra. Se a palavra encontrou guarida no teu coração,
Se você recebeu como palavra de Deus, remoa. Faça novamente para sentir o sabor. Tem mais. Às vezes na hora que a gente ouve, chega aqui, é doce como mel. Mas quando a gente deixa descer, amarga como fel. Mas é para o nosso bem. Está escrito, Paulo escreveu dizendo que o que está escrito tudo é para o nosso bem. Então, aqui diz, nisso persevera, e não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Cadê os fazedores da obra de Deus aqui? Olha aqui, você não pode esquecer dessa palavra. Fazendo a obra, este tal será bem-aventurado. Voltou lá para o texto. Bem-aventurado é muito feliz no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é, mas de que adianta? Eu ando vestido de crente, parecendo com crente, mas não sou. Deus não está enganado comigo. Deus nunca se enganou conosco, nunca. Então, uma das virtudes que se vê nas pessoas que guardam a palavra é que elas refreiam a sua língua. Não anda botando falando tudo que vem na mente ou escuta, não. É uma pessoa sóbria, tem moderação, escuta. Eu não vou falar nada que eu não sei se isso é verdade ou mentira. Agora, se é a palavra de Deus, fale. Ela não está no seu coração? Diga. Mas as palavras do ambiente onde a gente vive, nem tudo é verdade. Eu vou te dizer uma coisa, pouquíssimas são verdadeiras. A maioria são mentiras. São mentiras. A hora chegou e eu quero dizer para os irmãos que nem precisei ir lá para onde eu tinha digitado, porque a palavra de Deus é o nosso alimento necessário para permanecermos fiéis ao Senhor. Não precisa ninguém sair cuidando da gente, olhando com uma lente, não. Deus quer nos fortalecer e alimentar pela sua gloriosa palavra. Amém? E agora eu vou dar um chazinho a vocês, para vocês tomarem, e se não fizer efeito aqui, quando chegar em casa, faça um chá de Bíblia também. Tá certo? Nós vamos encerrar com um pequeno chazinho da Bíblia para o nosso efeito. E esse eu faço questão que vocês acompanhem bem direitinho. Vamos voltar para o Velho Testamento e vamos até o Salmo de número 15. Esse não sai da minha mente de jeito nenhum. Entra dia e sai dia, e eu estou consciente desse salmo. É o chazinho que eu vou deixar para vocês aqui. Vocês vão ler comigo e depois vocês vão dizer se o chá é doce, é amargo ou se tem sabor de mel, tá certo? Salmo de número 15. Eu vou ler. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia. A sua versão pode até ser um pouco diferente, mas acompanhe, para você fazer esse chazinho quando chegar em casa. Por favor, não corte esse pedacinho da Bíblia para fazer chá não, viu? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma indagação, não é uma afirmação, né? Aí não está dizendo, Senhor, vai se habitar no teu tabernáculo, vamos habitar. Não está afirmando, está perguntando. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a resposta vem: aquele que anda, aleluia. Oh Deus, como tem gente andando sem sinceridade. Aperta a mão, balança a cabeça, e quando a pessoa dá as costas,
entra e ainda está atrapalhando quem quer entrar, não é? Porque não é Deus que usa. Quando Deus usa para quê? Eu disse aqui e falei 3 coisas. Qual foram? Edificar, exortar e consolar. Quando Deus usa alguém para mim ou para você, tem essa finalidade: me exortar, assim, não vá por ali não. Não é assim? Levante-se, homem, que eu quero falar contigo. Isso é exortação, é ver o crente está para baixo. E uma vez, eu era muito jovem ainda, quando comecei a dirigir congregação, e o pastor Isaac nos colocou para dirigir a congregação. Ainda éramos muito jovens ali em Araripe, e eu tinha meu jeito de ser. Uma vez Deus usou a irmã dirigente de oração, não sei se aqui as pessoas mais antigas talvez lembrem, irmã Irene, que era lá da usina São José. E a irmã Irene chegou, estava lá, e ela chegou para mim e disse assim: meu amado, Deus está mandando lhe dizer que mude o jeito da sua saudação. E eu olhei para ela, ela estava séria. Era mulher de Deus falando, e eu disse: recebo. E naquele dia diante eu mudei. Porque quando Deus exorta, Deus está querendo que a gente melhore na forma de ser. Mas tem gente que não aceita. A gente vai exortar, mesmo falando, não é, o velho ficou doido, tá? Meio tantã. Então, Deus, quando quer falar conosco, quando Ele quer nos ajudar, Ele usa alguém para exortar, amém? Para nos edificar, quer dizer, nos tornar mais firme. E a terceira, consolar. Às vezes a gente está inconsolado e Deus usa alguém para nos consolar. Então, aprendamos a ouvir a voz de Deus e as profecias que Deus fala entre nós. Terá sempre esse objetivo. Então vamos para o Salmo 15. O chazinho está sendo coado, não é? Agora vem as respostas, porque no primeiro verso foi só as perguntas. Quem, Senhor? Quem é que vai ficar no tabernáculo? Quem é que vai chegar no teu santo monte? Aí agora vem as respostas de Deus. Vamos lá. Aquele que anda em sinceridade. Glória a Deus. E pratica a justiça. E fala verazmente segundo o seu coração. Não anda com fingimento. Não anda. Aquele que não difama com a sua língua. Olha, irmão. Vocês quiserem falar de mim, falem. Quiserem falar do pastor, como podem falar. Nem eu, nem o pastor pode falar de vocês. O chá, se for tomado, não fala. Às vezes dá vontade de falar, morda a língua. Ela está precisando de uma boa dentada para você não falar. Olha aqui. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, seu irmão. Aquele a cujos olhos o repróbaro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com prejuízo seu, não muda. Para Deus, é melhor que tenhamos prejuízo financeiro próprio do que falhar atrapalhando a vida de alguém. E às vezes com uma fala nossa, bota alguém numa situação conflitante. De onde vem os conflitos? Se eu for lá para a carta de Tiago, ele vai dizer. Os conflitos humanos da vida acontecem porque as pessoas falam o que não devia falar. Então, olha, vamos continuar tomando chá. Será que vocês estão mesmo provando o chá ou estão dizendo misericórdia?
Versículo 8. Aliás, 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Com usura. Crente, se tiver muito dinheiro, agradeça a Deus, paga o seu dízimo e seja fiel. Mas não empreste dinheiro com usura. Isso não é coisa de crente, é coisa de ímpio. Vamos para frente. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quando você vê alguém abalado, vai olhar na história dele, que ele andou fazendo besteira, falou do rei, falou não sei de quem, falou de todo mundo, e agora está abalado porque o negócio virou contra ele. Você pode tomar esse chá? Você pode tomar esse chá? Quem vai tomar esse chá hoje aqui para sair? Diga assim: eu já tomei. E por enquanto tá bom. Irmãos, olha, Deus quer falar com você hoje. Não é amanhã. Amanhã Ele pode querer falar de novo, mas vamos prestar atenção hoje, como vocês fizeram. Que Deus abençoe. Que Deus os guarde na fé. Que vocês não esqueçam da espada do Espírito e nem faça diferente do Salmo 119, versículo 11. Se não me escapa a memória: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não pode mais andar em trevas, porque você agora é luz, e até os seus pés brilham, porque na palavra de Deus diz, Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus no coração, é como eu disse, ele não está em trevas, ele vê as trevas, mas procura sempre andar na luz, como ele na luz está. Fecharei a Bíblia agradecendo a vocês, em nome do nosso querido pastor que está... Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.